Gente, hoje eu estou tendo o prazer de estar recebendo aqui no estúdio 2 grandes pesquisadores. Para a gente é sempre uma honra estar aqui com profissionais como vocês. E hoje, um grupo de pesquisadores, na verdade, da UFP, participaram de uma descoberta muito interessante, né, de um cemitério de povos originários que vivem na Bahia entre 2000, né, e com certeza 10 mil anos atrás. Essa é a verdade. Eu falei 10 mil e antecipei, mas é de 2.000 a 10 mil anos atrás na Bahia. E eles, de uma certa forma, vieram hoje aqui para conversar com a gente. O Alexandre, seja muito bem. Obrigado, bom dia. Tá? Se sinta à vontade aqui com a gente. Ele que é pesquisador. E a nossa querida Carla Diniz. Tudo bem, Carla? Carla, eu estou emocionada com esse momento. Porque eu acho que é um momento importantíssimo. E é um momento que, para a gente, chama bastante a atenção da sociedade e que isso pode trazer algumas respostas através de perguntas que muitas vezes não foram respondidas. E hoje nós estamos aqui para falar sobre esse assunto. Primeiro, eu quero que um de vocês me fale sobre essa descoberta, conte um pouco dessa história, como tudo isso aconteceu. Bem, primeiramente, o sítio arqueológico que foi descoberto foi um sítio colonial, né? Uma obra de uma praça ao lado da igreja, que é uma igreja tombada pelo IPHAN, uma igreja histórica, né? Então, a partir da decisão de construir essa praça, teve que ser feito o monitoramento arqueológico. Antes de qualquer obra, tem que ser feito, né, como se fala, uma vistoria, né, entre aspas, da arqueologia. Toda obra tem que analisar aquele terreno. Tem que ter análise. Tem que ter uma análise. Sim, a arqueologia tem que trabalhar em conjunto ali para descobrir se não é um potencial sítio arqueológico. Nesse caso, já era conhecido da população, então nossa equipe de arqueologia, né, foi até o local, descobrimos que realmente era um grande sítio arqueológico, um cemitério colonial, né? E houve uma primeira fase de escavação. Nessa fase a gente delimitou um perímetro para fazer a escavação, fazer a coleta, o resgate desses ossos. E a partir do momento que a obra foi autorizada, teve a fase do monitoramento. E a partir desse monitoramento, onde foram feitas as valas para a estrutura da obra, nós começamos a fazer novas descobertas, que é a do Sambaqui, que é um cemitério de povos originários bem mais antigo do que o colonial. Então, antes desse cemitério colonial, já havia outro cemitério abaixo, que a gente chama de Sambaqui, né? E a partir daí começou toda essa investigação de ossos que nós encontramos, tanto de fauna quanto de humanos. E também artefatos, e aí vai toda a investigação, com vários professores perguntando para um que é especialista numa área, para outro que é especialista em outra área, e a partir dessa junção de conhecimentos, a gente chegou a sendo que a estrutura, as conchas que foram encontradas já é um grande indício, já é um... E aí o que chama atenção é nesse começo desse projeto de vocês, né? Que, de uma certa forma, a gente mostra esse outro resgate de uma história que ainda não foi contada. Sim. Isso é importante a gente chamar a atenção para a população, né, Alexandre? Como a Carla mencionou, teve uma primeira fase que ela avaliou o impacto ao patrimônio arqueológico. Sim. Nessa fase, a gente já suspeitava de que era um grande cemitério colonial, mas alguns indícios mostravam para a gente que poderia ser ou consequência do descarte por uso desse material como alimentação da época, ou que se tratava possivelmente de um sambaqui, que só veio ficar, a gente só veio tirar a prova a partir do trabalho de monitoramento, no qual as meninas arqueólogas foram para lá e encontraram essas camadas estratigráficas, que é como a gente chama, onde possui as lentes de conchas, que eram as conchas coletadas, consumidas, uma parte consumida, as outras não, mas que eram depositadas alternando com camadas de sedimento. E isso é uma característica do sambaqui, né? Que o sambaqui, ele na verdade, ele é uma construção artificial, né? É antrópica,
E ela parte do princípio de que você tem um acúmulo de conchas com uma ideia de passar uma marcação de paisagem, ao mesmo tempo servir como um lugar de sepultamento das pessoas daquela cultura. Então, se trata de um grande monumento funerário. Agora, assim, nesse momento, com essa descoberta, esse projeto, ele começou... Já está com quanto tempo? Desde 2023, a gente já faz toda a começou com a prospecção, depois a gente foi fazer o resgate, né, que tem que ser feito da maneira correta, a escavação que a gente faz com as quadrículas, coisinhas de arqueólogo, tudo, né, bonitinho. E aí, como já foi citado, né, com essa obra em andamento, a gente pôde chegar mais a fundo, pesquisar mais, ver mais características desse sítio, né? Agora é importante a gente falar que, nesse momento, esse estudo é gigantesco e valioso para esse momento que nós estamos vivendo agora, né? Exatamente. Porque é algo que não foi contado nos livros. Não foi. Né? Tá escondido, mas foi descoberto por vocês, né? E isso é algo totalmente inovador e, ao mesmo tempo, a gente chama atenção para o outro lado, porque no momento que vocês estão ali buscando essas informações, tudo pode ser encontrado, né? Sim. Nós mesmos sempre nos surpreendemos com o que a gente encontra. É muito emocionante encontrar uma ponta de flecha, né? Um osso polido. Isso tem muita história, isso nos conta muito, né? Então, é muito emocionante estar nesse trabalho, estar na arqueologia, podendo escrever um pouquinho da história que não está contada nos livros. Para essa nova geração e para nós que ainda estamos aqui e que, com certeza, isso é totalmente inovador e, ao mesmo tempo, é algo que choca. Porque, assim, a gente percebe que nada fica escondido. Uma hora é descoberto, de um jeito ou de outro. E aí, qual a importância de fazer esse estudo com essas peças? Cada momento, o que mais chamou a atenção de vocês até hoje, até agora? Tem uma questão que eu acho que é muito importante, que é o fato da gente ter um cemitério de milhares de anos e, por coincidência, um cemitério que começou provavelmente do século XVI, século XVII, no mesmo lugar. Então, assim, por que né, a gente tem um hiato de tempo entre o período dos sambaqueiros, nessa região, e o período colonial? E a coincidência de construírem uma igreja ou construir o cemitério da igreja em cima do sambaqui, sem que houvesse, né, pela distância temporal, nenhum tipo de contato, proporcionou para a gente um espaço único de estudo, pensando nessa longa duração de tempo de ocupação e da forma que o espaço era utilizado. E algo que, se a igreja ainda continuasse lá, nunca ia ser descoberto. Sim. Nunca ia ser descoberto. Eu acho que assim... Não sei também. Talvez nem fosse para ser descoberto mesmo. Porque na Bahia, a gente tem já registros de sambaquis, né? Mas eles não foram estudados da maneira como deveria ter sido. Que deveria, pela quantidade, pela proporção em que eles ocupam nas faixas litorâneas. Então, assim, a gente precisa fazer mais pesquisa para entender como é que esses povos viviam nessa região. E aí o que chama bastante atenção nessas informações é o que as informações podem nos trazer, relacionado às histórias, à própria saúde, doenças. Exatamente. A arqueologia, ela vai nos proporcionar uma reescritura da história e, além disso, vai também nos ajudar a entender como nossa sociedade veio, de certa forma, evoluindo até agora, o que foi que a base disso tudo, né? Como todos esses povos começaram e por que estamos aqui hoje, né? Até estarmos aqui hoje. Sim, e como é que vai continuar, na verdade, esse estudo? Porque eu sei que ele não termina por aqui, obviamente, ainda tem muita história para contar, ainda tem muitas descobertas, né? Ainda tem muita coisa para ser descoberta ainda. E a partir do momento que vocês descobrem, né, essa história, que provavelmente vai estar no livro, já vai servir para os nossos, essa nova geração que aí está,
vai fazer parte dos livros, vai ter que ser contada, né, nas escolas, já vai fazer parte. Isso é até um momento importante, um bizu para o Enem do próximo ano, viu? Um bizu para o Enem. É importante que isso esteja nos livros didáticos das escolas. É muito importante a gente falar sobre isso, porque enquanto a saúde, enquanto a própria história, muitas vezes, ela fica aí de uma certa forma procurando respostas com tantas perguntas, de repente um momento desse era necessário de acontecer agora. Sim, e tem uma outra questão que é muito importante, é desfazer o mito de que o povoamento do Brasil se deu a partir do processo de invasão e colonização da região. Então é mostrar para as pessoas que já era densamente populado. As histórias as histórias estavam guardadas e escondidas. Sim, sim. Nossa. E por alguns momentos ela foi, vamos dizer assim, apagada. E cabe a nós da arqueologia também ajudar a trazer à luz, né, esse conhecimento que foi... Isso não chama atenção também de que hoje em dia, por exemplo, você vê muitas coisas acontecendo e a gente vê determinados terrenos, determinadas construções que são feitas em cima de cemitérios, em cima de situações que às vezes a gente imagina assim, jamais aconteceria aqui, né? Com certeza. Então, assim, o que vocês estão contando hoje, que tem uma história gigantesca de tantos mil anos, pode ser algo também que num futuro seja contado com a gente também que passou por aqui. Tem uma outra questão que eu acho que é fundamental, que nós, enquanto parte da educação pública, né, e membros do laboratório de Austerarqueologia da UFPI, tivemos a oportunidade também de lidar com a parte privada. Sim. Então, assim, a parceria entre o público e o privado, ela é fundamental nesses empreendimentos que acontecem no Brasil afora. Então, o laboratório de Austerarqueologia da UFP, com a Totem Arqueologia, que tem no seu comando uma doutora em arqueologia, a Rosivane Aquino, foi fundamental para a gente construir e tentar atender as demandas da comunidade, porque a praça ela não surgiu da Secretaria da Bahia ou da empresa de arqueologia, não. Ela é uma demanda da comunidade que foi levada para discussão e que foi aceita. E aí a gente vai entendendo também as informações que vão acabar sendo colhidas através, principalmente com tanta inteligência, com tantas oportunidades que nós temos hoje de descobrir algo que lá não tinha como, há alguns anos atrás não teria como. E aí a gente vai entender também como essa comunidade vivia. Sim. Exatamente. Vocês devem ficar extremamente curiosos. Cada momento que vai passando, vocês vão querendo saber mais. Assim, a cada momento que vocês vão fazendo essas pesquisas, o que chama atenção? O que chama atenção, já do que vocês já falaram, mas assim, por exemplo, vendo... uma mandíbula. Isso, uma mandíbula dessa, o que chama a atenção de vocês? Vai nos chamar a atenção as características do osso, né? No caso, ele fazendo mestrado sobre antropologia dentária, né? Os dentes contam muito, né? Tem muitas características que podem nos falar sobre a alimentação, Nossa, né? Isso me causa muita curiosidade. O que eles comiam naquela época? Olha, basicamente do Sambaqui, a alimentação se tratava de fauna aquática, mais fauna terrestre, e estudos recentes têm cada vez mostrado mais que eram sociedades de meio termo, ou seja, elas também tinham, de alguma maneira, o consumo e o processo de tubérculos vegetais, né? Então, assim, antes tinha muita ideia de que eram pescadores-coletores, mas hoje, por causa da arqueologia, a gente tem desconstruído e mostrado a complexidade que era o modo de vida desses sambaqueiros. Agora, assim, quando a gente fala das doenças, no momento que vocês estão fazendo essas pesquisas, o que passa na mente de vocês? O que vocês estão pesquisando ali? Se vocês conseguiram descobrir alguma coisa relacionada a outra parte do corpo? Já deu para perceber alguma coisa? O que possa ter acontecido com esses povos? Sim, a gente faz... Querendo saber demais, não tô? Não! No momento de curadoria, que é o momento que a gente está com o osso na mão, que a gente está ali de fato olhando bem, nós vemos características de doenças algumas doenças deixam características nos ossos. Então se a gente pega muitos fragmentos de ossos com a mesma característica, a gente já começa a pensar
o que pode ter tido uma epidemia naquela época disso, o que ocasionou a morte de tantas pessoas tão jovens ou com a mesma característica no osso. Pronto, isso me chamou bastante atenção agora, quando você falou relacionado à faixa etária. Olha, do Sambaqui vai estar em processo de estudo. Sim. Mas o que a gente pode adiantar, por exemplo, do cemitério colonial, é que era um cemitério no que a gente chama de população natural, porque envolve várias faixas etárias e diversos sexos, né? Então, assim, a gente tem desde em campo, reconhecendo isso em campo, tá? Que é uma metodologia que a gente usa para escavar sepultamento. Crianças de 10 meses até idosos. Então a gente tem assim uma representatividade legal de diversas faixas etárias e provavelmente de diversos estados sociais no que diz respeito ao período colonial. Aí você toca na história de uma pandemia, de algo que possa ter acontecido naquela época, que tenha sido uma quantidade de pessoas que morreram naquela época em massa. Dados de sífilis já começaram a aparecer, lepra, né, Carla? Sim. Também infecções que a gente, infelizmente, não tem como dizer qual foi a causa, mas que houve. Patologias degenerativas, ou seja, a questão das articulações e como elas são demandadas ou por esforço físico ou por causa da idade. Pronto, e aí a gente fala da dureza do trabalho naquela época. Que era tudo mais difícil, com certeza. Sim, com certeza. Nos ossos também, né? O trabalho, o manejo das coisas pesadas, tudo isso vai deixar marcas nos ossos. Outra coisa que me chama atenção e que também eu quero perguntar, algo religioso. Vocês encontraram alguma coisa que venha chamar a atenção? Enfim, debaixo de uma igreja, né? Sim. Sim, tem continhas de terço, já encontramos também crucifixo. Outras características também de enterramentos cristãos, né? A posição das mãos também conta muito, né? Todo enterramento tem suas características e essas características vão nos dar informações sobre a possível religião que aquele indivíduo teve, né? E aí chama a atenção quando você fala das faixas etárias, mas aí vem com o lado masculino, feminino, o que tinha tanto? Olha, isso está em análise ainda. Está em análise, tá. né? Sim. Mas tem dos dois. Isso, e principalmente de adultos, porque quando é jovem, por conta da influência dos hormônios, fica difícil da gente, pelos ossos, dizer, né? Então, como vai ter um processo de levantamento de datação, genética... idade, né? Que se eram pessoas bem mais velhas ou não. Enfim, é um estudo que continua. Sim. E assim, enquanto a gente estiver aqui no Bom Dia, se vocês quiserem, nós estamos aqui para, junto com vocês, estar mostrando isso para a sociedade, estar divulgando. Acredito que isso logo, logo vai aparecer nacionalmente, internacionalmente, com certeza. E o Bom Dia está muito feliz de estar recebendo vocês aqui para trazer essas informações. Gostaríamos muito de fazer uma matéria com vocês. Não só hoje aqui a gente batendo esse papo, já vou pedir para minha produção para a gente fazer uma matéria. A gente tem a intenção de expandir ainda mais essas informações. O nosso sítio todo dia nos traz novidades, né? Então, não deixa a gente sem essas informações, então, hein? Vocês aí se apressem, hein? Porque Com estão cheios de certeza. novidades. Nossa, Ed, tá vendo? Bora correr pra gente trazer essas informações. Olha só, vamos mostrar as imagens aí para vocês verem. Esses são é o nosso campo, né? Esse foi o nosso primeiro campo, então isso aí já é a parte da extroversão do conhecimento arqueológico, nossa coordenadora de campo atual fazendo escavação, né? Esse é o nosso trabalho maravilhoso, eu adoro isso. Nossa, eu acredito, eu vejo teus olhos aí brilhando, os não olhos sai de do buraco, vocês. Eu acredito. Como é que fica essas pesquisas? Como é a questão das horas, dos momentos? Porque eu acredito que vocês não observam nem o tempo passar. Nós no laboratório a gente perde o tempo, né? É muito bom pegar cada fragmento de osso, analisar, pensar suas histórias, né? E eram dentes bem grandes, né?
E um esqueleto inteiro. eu acho que também, assim, acaba humanizando mais a gente, né? Sim. Esse contato direto com esses indivíduos. Nossa, Porque a gente muita passa, assim, coisa, né? Muito osso. Muito Tem um osso. osso muito legal também, que passou na imagem, é um que tem uma escalinha, porque ele foi importante para a gente falar sobre a possibilidade de ter milhares de anos o sambaqui. Sim, isso que eu queria saber. Como vocês conseguem chegar a isso? Vai ter uma datação absoluta, mas no momento a gente está com material só com essa datação que a gente chama de datação relativa, né? Sim. Então a partir desse osso, que é de uma garoupa, a gente conseguiu estimar mais ou menos a faixa em que possa ter sido ocupada aquela região, porque esse osso foi encontrado nessas camadas de sambaqui. Então, o mar deveria estar mais alto para que esse animal, que hoje está em extinção, infelizmente, pudesse adentrar essa parte do Iguape. Então, para ele estar mais alto, quando a gente olha as curvas de níveis de subida e descida do mar, aponta para que fosse entre 6.000 e 500 mil anos atrás. 6.000 e 5.000 anos atrás. Só nesse período esse animal poderia, nessas condições, ter alcançado pela salinidade da água, pelo nível do mar. Então, assim, isso está sendo bastante importante para a gente começar, a partir daí, pensar como é que a gente vai abordar esse sambaqui, né? Com certeza. E como eles vão chegar nos livros e como essas Sim. informações vão chegar lá. Vocês têm ideia ainda de quanto tempo em cima dessas pesquisas? Porque são pesquisas que não acabam, né? Pesquisas, elas demandam investimentos, né? Precisamos de laboratórios que tenham equipamentos que no momento não temos no nosso. No momento a gente pode fazer a curadoria, que é a limpeza, a identificação, estudo mais aprofundado, né? Mas a gente precisa também fazer datações, né? Para a gente ter Essas uma noção. informações já chegaram até o governo do estado? Com certeza. Com no site certeza. do governo está. Tá. Então, assim, a gente precisa, né, dessas pesquisas, Precisa. a gente precisa dessas informações e a gente precisa que isso avance mais, até pra gente tentar chegar às respostas. Exatamente. Sim. Porque até pra vocês, acho que vocês dormem e acordam querendo mais respostas. Sim. Exatamente. Eles querem escavar mais. Bom, a gente quer primeiro parabenizar vocês, dizer que pra gente é um orgulho gigantesco a gente poder estar falando sobre esse assunto. O Bom Dia, todos os dias, tenta levar informações sérias e informações valiosíssimas para o mundo que vivemos. E nós precisamos de respostas para que a sociedade possa entender o que a gente vai esperar dos próximos anos, né? Sim. E como esses jovens que aí estão precisam não ficar tão alienados e viverem nesse mundinho tão vazio. Porque tem uma história gigantesca sendo contada. Você vai aqui em Caxias, você começa a conversar com as pessoas, né, Caxias, Maranhão, você começa a ter respostas de algo que você, às vezes, imagina que a população do Nordeste não tenha nem noção, do Brasil não tenha nem noção. A gente precisa dessas respostas, que são importantes e necessárias. E a população precisa também acompanhar tudo isso que está acontecendo. Não ficar, muitas vezes, no besterol da vida, onde você acha que simplesmente ver uma dancinha é o suficiente e é o mais interessante. Acho que está na hora da sociedade abrir os olhos e parar de brincar com a realidade, sabe? Eu acho que você que é mãe, você que é pai, você tem que conversar com o seu filho e você tem que dizer, olha, o teu futuro é o teu agora. Se você agora esconder a realidade do que o futuro tem em reserva para você, provavelmente eu não vou estar aqui para poder te ajudar e te dar esse apoio. Então, acho que esse é o momento agora necessário. A gente tem que parar de ficar achando que é tão bonitinho, que é tão interessante. Tem tanta gente com tantos problemas. A gente não quer que amanhã ou depois outros pesquisadores venham contar uma história de uma época como a nossa, de pessoas que parece que não tinham memória, de pessoas que parece que não tinham um cérebro que realmente estava raciocinando e vivendo dias atuais inteligentes. Eu não quero entrar numa história com os nossos jovens, é triste dizer, mas numa estatística de que tinham pouco cérebro. Acho que o fundamental é a gente pensar na arqueologia, Sim. na história, enfim, para não cometer os erros do passado. Eu acho que esse é um dos grandes objetivos. Descobertas para a gente viver numa vida melhor, né? Com qualidade de vida, com saúde, e a gente entender o que está acontecendo, né? E a ciência precisa de divulgação. Precisa chegar no olhar desses jovens, né?
Então, esse momento aqui é muito importante, então também a gente agradece, né, porque é um espaço muito valioso para a ciência, para o conhecimento das pessoas em geral, porque muitas pessoas têm dúvidas e assistindo um momento como esse, elas podem entender mais e entender também a nossa paixão de estar o tempo todo procurando respostas através de pesquisas, de trabalho. Então, é muito importante. Muito bom. A gente quer parabenizar vocês e dizer que tudo é permitido. Tudo é permitido por Deus, nada acontece por acaso. Tudo é permitido por Ele e nós estamos percebendo que a ciência está fazendo a parte dela. Agora, o ser humano tem que entender os sinais, porque às vezes parece que as pessoas estão brincando, né? Com o mundo que aí está. Muito obrigada a vocês. Quem quiser mais informações, quem quiser saber mais, como é que faz? Nosso laboratório fica no CCN2, na UFP, Laboratório de Osteoarqueologia. Estamos abertos a visitas, a curiosos, né? Temos mais comunicadores, porque sempre quando a gente traz essas informações para cá, a gente percebe que a comunicação começa a desenvolver essas informações e é tudo que a gente quer, né? A gente quer que isso aconteça. O que não pode é deixar a coisa ficar esquecida, porque senão daqui a pouco o Piauí está totalmente desinformado, o Nordeste está totalmente desinformado e aí a gente só vai saber, só vai dar importância quando chegar as informações nacionalmente ou internacionalmente. E para que isso? E nós temos também aí um Instagram, que é o LOA _UFPI, Laboratório de Osteoarqueologia. E quem quiser também acompanhar um pouco do trabalho, a gente está começando a movimentar a conta para divulgar o conhecimento também. Muito bom. Queremos ver o Brasil, o mundo entender melhor o que está acontecendo. Piauí no centro. Estamos de parabéns com vocês. Estamos.